pessoal, no tema de hoje a gente vai falar sobre respeito. Você sabe o que é respeito? Você se respeita? Você respeita as pessoas que discordam das suas opiniões? Vamos conversar um pouquinho sobre o tema respeito hoje? Vem comigo! Então vamos começar com uma historinha para contextualizar o nosso tema. Uma historinha, alguns falam que é piada, mas eu gosto de qualquer forma, é um pouco sarcástica, é bem a minha cara, então vamos lá. Um sujeito estava colocando flores no túmulo de um parente, colocando um belo arranjo de flores lá do lado do túmulo, e aí ele viu um chinês, olhou assim de canto e viu um chinês colocando um prato de arroz na lápide do lado do parente dele. E aí o sujeito que tinha as flores olhou para o chinês e perguntou assim para o chinês: desculpa, senhor, mas o senhor acha mesmo que o defunto vai vir comer esse arroz? E aí o chinês virou e respondeu para ele assim: sim, quando o seu vier cheirar as suas flores. Eu adoro essa história, cara, é muito engraçado. Eu não sei contar piada, então fica séria. Até a história da piada fica séria pra mim, porque eu não consigo fazer piada, gente, mas a história é boa. Contextualizando o nosso tema, trouxe só para dar uma descontraída, porque esse tema é um pouco complicado e traz muitos conflitos e muitos lares também, profissional, enfim. E eu quero começar com uma pergunta: será que respeitamos as opiniões e crenças das outras pessoas? Vamos começar falando que respeito é um senso de valor pessoal que você anexa a alguém, ok? Esse é o primeiro conceito que a gente vai trazer sobre respeito, de uma forma bem contextual que a gente encontra no significado. Mas eu quero trazer um conceito um pouquinho mais amplo quando a gente vai falar de respeito. É uma avaliação geral que damos a alguém ou a algo baseado em diversos fatores. Que fatores? Fatores como o que a pessoa está fazendo com a vida dela, como ela trata você e as outras pessoas ao redor, se essa pessoa é honesta ou não, se ela faz as coisas pensando no bem-estar do todo ou não. Nós usamos alguns desses critérios que eu estou mencionando para nós avaliarmos se aquela pessoa merece respeito ou não merece respeito. Isso é o senso comum que nós fazemos. Então vamos resumindo, dizendo que o respeito é uma forma positiva que formamos a partir das nossas percepções. Nós temos respeito por alguém a partir de uma visão positiva que nós vamos formando com percepções que nós temos daquela pessoa ou da vida dela, ok? O tema do respeito é um tema muito amplo, muito vasto, né? Respeito é um tema que dá pra gente falar em vários e vários vídeos, é um tema assim gigantesco. Mas aqui eu quero trazer com vocês 3 variáveis sobre o respeito que são igualmente importantes, tá? A variável do respeito a si mesmo, a variável do respeito ao próximo e a variável de como as pessoas respeitam você, tá bom? A primeira coisa que a gente vai trazer aqui é que tudo começa com respeito a si, o respeito próprio. O respeito para comigo. Nos respeitar significa criarmos uma definição do nosso próprio valor como seres humanos. Qual é o meu valor como ser humano? Qual é o seu valor como ser humano? Como ser humano, não como o que você tem, o que você possui, quem você é. Porque se você não se respeita, as chances de você respeitar outra pessoa são muito pequenas. Vai se tornando uma tarefa quase que impossível, muito difícil, tá? Então, quando a gente vê pessoas que não respeitam as outras, muito provavelmente essa pessoa não respeita a si própria, tá?
É uma sensação, o respeito, ele vem de uma sensação de confiança que é alcançada durante um longo tempo. Quando nós estamos constantemente vivendo nossa vida, seguindo os nossos valores, a nossa integridade, as nossas prioridades de vida, que são os valores mais íntimos e internos do ser humano, nós nos sentimos muito bem, né? Nossas ações tendem a ter resultados muito positivos. E aí a gente consegue ter um valor, uma estima para conosco, um respeito para conosco. E aí a gente vai vendo valor nas outras pessoas, porque eu consigo, eu só reconheço o que eu tenho. Se eu tenho amor para mim, se eu tenho respeito para mim, eu consigo ter respeito para o outro. Se eu não tenho, eu não consigo enxergar aquilo no outro, porque eu não tenho dentro de mim, eu não tenho esse parâmetro. E como nós vamos saber se nós temos respeito próprio ou não? Como nós vamos saber isso? E aí alguns pontos. O primeiro ponto é que parece que as pessoas que você atrai para sua vida estão te usando. Então essa é a sensação de que não tem respeito para consigo, para você. Quando você não tem respeito para você, você começa a atrair pessoas na sua vida que vão abusar de você de alguma forma, tá? E eu não estou falando usar, porque as pessoas acabam usando umas às outras. Eu não quero trazer uma conotação pejorativa no usar. O usar é uma troca, né? Quando as pessoas precisam de um conselho, quando as pessoas precisam de uma orientação, elas me usam. E isso é a minha função. Eu estou dentro da minha função, eu me disponibilizo para isso. Isso é o meu papel no universo. Mas abusar é ir além do que você está permitindo, é sair da barreira do respeito, não ter horário, não ter hora, não ter medida. Várias circunstâncias onde a pessoa vai te abusando em algumas circunstâncias, ok? E aí você tá sem posicionamento energético. Se você não viu o vídeo do posicionamento energético, vê o vídeo do posicionamento energético, que vai te ajudar a colocar mais esses limites. E quando as pessoas te abusam, é um sinal de alerta que vai ligar para você, que você tem que olhar para o seu respeito interno, aonde você não está se respeitando, ok? Sempre é um sinal interno, mas aqui eu quero que vocês percebam que é alguns sinais, quando a gente não tem esse respeito próprio, ele não tá totalmente solidificado, ok? A segunda coisa que eu quero trazer aqui é quando você começa a não ter tempo pra você, né? Às vezes você até tem tempo pro vizinho, pro marido, pra esposa, pro filho, pro papagaio, pra quem quer que seja, mas você acaba não tendo tempo pra você, ou seja, você não está se respeitando. Cadê o seu momento de lazer? Né? Cadê o seu momento seu para com você, para fazer algo que você gosta? A terceira coisa aqui é quando você se sente extremamente cansado diariamente. Aonde é que a sua energia está indo? Para onde está esvairindo a sua energia? No que você está colocando energia para fora, no externo, nas pessoas, coisas, situações, e está esquecendo de reservar energia para você, para ter o seu momento, para se respeitar fazendo aquilo que você ama, aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer, cuidando de você. A quarta coisa é que você se contenta com pouco. Então, alguns sinais que as pessoas não estão se respeitando é que ela está recebendo migalhas o tempo todo. Se contenta com muito pouco, um amor pouco, um emprego pouco, amigos, relacionamentos, lugares, muito pouco, migalhas de alegria, né? A pessoa sabe que aquilo não tá legal, mas é melhor com ele do que sem ele. Sabe aquelas coisas que a gente fica repetindo para nós mesmos? Então, você acaba se contentando com pouco. Isso que tá na sua vida, esse relacionamento, esse emprego, esses amigos, qualquer coisa, é aquilo que você realmente acha que você merece? Se não, por que você continua nessa situação aceitando tão pouco, né? Por que você se sujeita? Por que você se coloca nesse lugar? Então é uma coisa para você começar a refletir. São perguntas que você vai indo para o íntimo, para o interno e vai afundando nesses questionamentos. Quinta coisa que eu quero trazer aqui é que pessoas sem respeito próprio se sentem inferior. Se sentem inferior às outras pessoas, às situações, se sentem inferior aonde passam.
Estão numa reunião de amigos, se sentem pior que os outros. Estão no trabalho, se sentem menos que as outras pessoas. Estão num relacionamento, se sentem menor que o outro. Sempre estão se sentindo inferiorizadas. Cadê o seu respeito para com você? É uma coisa para você voltar para você e refletir. Cadê o seu amor para você? Cadê o seu autocuidado? Cadê a sua autovalorização? A sexta coisa é quando você tem muita dificuldade de se expressar. E aí é pra gente parar para pensar em que ponto você não tá conseguindo se expressar. Por que você não tá conseguindo se expressar? Você tá tentando ser uma coisa que você não é? Você tá tentando impressionar? O que tá acontecendo para você não conseguir se expressar de uma forma clara e objetiva? Insegurança, não tá na hora de olhar para dentro, de se perceber, porque este respeito vai minando quando várias outras coisas você vai colocando na frente, você vai tendo dificuldade de se expressar. E eu não estou falando só da fala, eu estou falando gestos, eu estou falando se posicionar, se colocar num ambiente de trabalho, na sua família, no seu lar, no seu relacionamento, em todas as áreas. A sétima coisa que, com a falta do respeito próprio, é a falta de confiança. Por quê? Você não dá fé a você. Você não confia que você vai dar conta, que você é capaz, que você vai conseguir gerenciar aquilo. E todos esses temas que eu tô falando, gente, são coisas muito extensas. Eu tô pincelando para vocês começarem a perceber aonde que o respeito vai, porque ele é muito amplo, tá? A falta de confiança nas suas habilidades, naquilo que você consegue fazer. Ai, Jéssica, mas eu sou uma droga, não sirvo pra nada. Será? Será que nada na sua vida você fez direito nenhum dia? Será que não tem algo que você faz que alguém um dia gostou? E aí você fica pensando mais no que deu errado, no que você já fez de bom pra alguém em algum momento, ou aquilo que você faz com uma certa habilidade que você faz, você nem pensa que você faz com certa habilidade. Tem gente que faz arroz que nem mede o arroz, né? Tem gente que faz tudo a olho, eu falo, gente, que incrível. E a pessoa, isso daqui é normal. Não, não é normal, não é todo mundo que sabe fazer isso. Então, quando você não se respeita, você não consegue reconhecer as coisas que você faz naturalmente, por uma habilidade sua. Não é todo mundo que consegue fazer todas essas coisas. E você tem habilidades que são só suas. E você precisa começar a reconhecer isso para ter o seu respeito de volta. A oitava coisa é, você acha que suas qualidades não valem nada. E aí eu reforço o que eu falei anteriormente, qualidades. Você nem sabe quais são as suas qualidades. Você já tá tão acostumado a apontar os seus próprios defeitos, que você, quando alguém pergunta qual que é a sua qualidade, nossa, qual que é a minha qualidade? Não sei. Nunca parou pra pensar, mas defeitos você tem uma lista de auto-julgamento, né? E aí você vai minando o seu respeito por você porque você não reconhece as suas próprias qualidades. Lembrando, todos esses pontos aqui são extremamente extensos, dá pra gente conversar um a um mais pra frente, mas aqui eu preciso pontuais pra você começar a se perceber dentro dessa jornada, ok? E aí você pode estar se perguntando, mas Jéssica, como eu faço para aumentar o meu respeito próprio, o meu respeito para comigo? O primeiro passo para você conseguir aumentar isso é você aceitar as seguintes verdades. A primeira coisa que você tem que fazer para aumentar o seu respeito próprio é você tem que entender que você merece ser tratado com respeito, assim como qualquer outra pessoa. Se você não entender que você merece ser tratado com respeito, você nunca vai conseguir o respeito de ninguém, porque você não se trata com respeito. Por exemplo, você acaba acreditando que uma classe social ou um tipo de profissão significam quem você é, te define num todo. E aí você acaba julgando determinada classe social ou profissional ou tipo de profissional que melhor ou pior. E aí, se você é da classe que você acreditou, botou na sua cabeça que é o pior, você se coloca lá embaixo. Se você é da melhor, você se acha o máximo. E aí você não consegue calibrar isso entendendo que todos têm a sua função. Que não dá para viver sem aquele tipo de classe que vai mostrar uma visão completamente diferente da coisa e vai conseguir trazer um equilíbrio para a sociedade. Você não consegue entender que existem profissões e profissões e cada um na sua função que vai fazer as coisas girarem.
porque você começa a enxergar tudo como certo e errado, como bom e como ruim, como melhor e como pior, e tá na hora de rever os pontos de vista, porque isso tá colocando o seu respeito lá embaixo, né? Tem uma história real que eu ouvi uma vez de um CEO de uma empresa muito conhecido pela maioria das pessoas, que ele estava numa sala quando uma faxineira entrou para fazer a limpeza que ela tinha que fazer naquela sala. Quando o CEO viu aquela pessoa, falou de imediato, sem nenhuma introdução, ele virou para ela e falou assim: "Você por acaso sabe quem eu sou?" E sabendo que, como todos conheciam ele, ele pensou assim, ela vai se desculpar e ela vai sair da sala, né? Porque se eu entrei, eu preciso fazer alguma coisa, então ela vai sair. Mas pelo contrário, ela não sabia quem ele era e olhou pra ele e respondeu assim: "Não me faz nenhuma diferença saber quem você é, eu tô aqui fazendo o meu trabalho." E ele conta essa história, né? Sou bem dessas. Eu sou bem dessas, eu ainda falaria mais. Eu posso terminar? Porque você tá atrasando o meu trabalho. E quem me conhece sabe que eu faço isso mesmo, né? E o CEO, ele riu e saiu da sala. Percebe como ela se posicionou? Falando, meu filho, eu tô limpando, você quer a sala limpa? Né? Eu não sei quem você é, mas eu tô fazendo meu trabalho. Você pode vir depois que eu terminar? Porque eu tenho um horário, eu tenho um calendário pra cumprir, blá blá blá. E ela se posicionou naquela situação, né? Posicionamento energético. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se você não viu, vai lá ver. Ela se posicionou naquela situação e ele sorriu, achou aquilo uma ousadia, né? Algo muito legal, um posicionamento mesmo que ele ficou admirado e ele saiu da sala, né? E é isso. Percebe como o respeito próprio funciona? Conseguiu entender nesse exemplo? Você não pode se deixar levar somente pelo um status social, por uma profissão. Todos estamos cumprindo as nossas funções. E se você não se achar digno daquela função, daquele trabalho, daquilo, fazendo o seu melhor e sabendo que você tem uma função ali, quem vai te respeitar se você não se respeitar? Se você não reconhecer que você é tão igual quanto aquela pessoa, tão igual na sua função, tão necessária quanto o CEO da empresa, como faxineira, ou vice-versa. Todos têm função. Porque um CEO não teria uma empresa linda, com funcionários bons, se a sala estivesse mal cheirosa, sem limpar, cheia de teia de aranha. Que reunião que sairia dali? Não sairia. Entende como as funções são extremamente importantes? Então mude a sua perspectiva sobre esse ponto. A segunda coisa que eu quero trazer aqui é que ninguém vai construir o seu respeito próprio por você mesmo. Ninguém vai fazer isso por você. Essa é uma decisão que você precisa tomar, que você precisa fazer e que você precisa executar. Eu sei que vocês devem pensar assim, mas Jéssica, tudo que você fala depende de mim, que eu tenho que fazer, mas é difícil, meu, não dá tempo, eu não sei e tal. Meu, eu ouço vocês daqui falando isso pra mim, mas tudo a Jéssica fala que depende de mim. Tudo a Jéssica fala, tudo ela fala que tem que olhar pra mim. Gente, é assim que funciona. Às vezes você vai ouvir outra pessoa que vai te falar assim: ai, coitadinha de você. Ai, a culpa é dos outros mesmo. Você tem razão. Ai, sem problemas. Sem problemas. Se você quer ouvir esse tipo de comentário, fique à vontade. Só que eu estou aqui falando para quem está pronto para mergulhar no autoconhecimento profundo, mergulhar em si próprio, entender qual é a sua responsabilidade nisso, porque o outro você não vai mudar. O outro só vai mudar se ele quiser. Só que você pode mudar a sua vida, você pode transformar a sua perspectiva, você pode entrar numa jornada de autoconhecimento e se transformar e tudo que acontece na sua vida se transformar. Mas você tem que pegar a responsabilidade do que é seu e tudo é sua responsabilidade. Não dá pra jogar a responsabilidade na mão do outro, porque se o outro tá com a responsabilidade da sua vida, da sua felicidade, da sua amargura, da sua tristeza, é o outro que vai ter que fazer ou deixar de fazer.
E aí você vai ficar dependente do outro para fazer, deixar de fazer o que acontece na sua vida? Não, resgate a sua responsabilidade, porque com ela em mãos você consegue transformar, você consegue mudar, tá na sua mão. Percebe como é diferente? Mas se você quiser ouvir diferente, fique à vontade e veja se funciona para você. Te desejo toda sorte. Não funcionou para mim, nunca funcionou para mim. Sempre funcionou olhar para mim e mudar a minha perspectiva, a minha visão sobre as coisas, certo? Então, infelizmente é assim que funciona, ou felizmente. Eu acho que felizmente, porque se eu tivesse na mão do outro, tava ferrada. Então, graças a Deus, a responsabilidade é toda minha, porque quando tá na minha mão, eu resolvo, né? E existem coisas na nossa vida que nós não podemos esperar que alguém faça para nós. Faça o esforço no nosso lugar. Não é assim que as coisas acontecem. Enquanto você não estiver pronto para encarar essa verdade, que tudo a responsabilidade é sua, toda a responsabilidade é sua e tudo que você atrai para sua vida é responsabilidade sua e tem alguma coisa dentro de você que faz você sintonizar com isso, você não vai conseguir transformar a sua vida. Isso que você precisa aceitar e entender como primordial, essencial na sua vida, pra gente começar um trabalho, certo? A terceira coisa que eu quero trazer aqui é o quanto você respeita, o quanto você se respeita vai determinar o quanto as pessoas vão respeitar você. Percebe como a responsabilidade é sua? Lembra quando nós falamos de energia várias vezes aqui no canal? E quem não viu, de novo, posicionamento energético. É exatamente isso que acontece aqui. Você emana quando você se respeita, você emana um campo energético de respeito. São barreiras que você constrói, mas não para ser impenetrável, não, para falar pro outro, olha, você vem até aqui, daqui você não passa, né? E as pessoas ao seu redor simplesmente sentem que você deve ser tratado com respeito, porque você se dá o respeito. Então, se alguém não está sendo respeitoso com você, reavalie o seu respeito próprio. O que você não está se respeitando? Porque isso você imprime no campo energético. E a energia não mente. Entende? Então, vocês já viram aquela pessoa, quando se chega perto dela, você sabe exatamente se você pode dar um aperto de mão, se você pode dar um abraço, já falei isso em outro vídeo, se você pode dar um beijo, como você cumprimenta, mesmo se você nunca ter visto a pessoa, você sabe, é uma leitura que você percebe no campo dela. Isso é o posicionamento energético e isso vem de dentro, um respeito que ela tem por ela, é uma construção que ela fez dentro dela, percebe? Então, como que a gente vai fazendo isso? A gente vai dando respeito, a gente vai tendo respeito por nós mesmos quando nós sabemos os nossos valores e nós respeitamos esse valor. Não adianta, Jéssica, eu tenho valor X, mas você não segue exatamente aquele respeito. É um respeito, mas quando serve eu sigo, quando não serve eu não sigo. Isso não é respeito. Isso não é ter valores, entende? É seguir aquilo de forma íntegra, de forma integral, de forma honesta. E aí isso vai fazer com que as outras pessoas ao seu redor percebam os seus valores, porque você sabe quais são os seus valores, você sabe como se respeitar, como respeitar aquilo que você colocou na sua vida como principais valores, ok? Quer um exemplo disso? Você vive, por exemplo, prometendo coisas para você, mas você não cumpre. Que respeito você tá tendo para com você quando você promete algo para você e você mesmo não cumpre? Aí você quer que as outras pessoas respeitem. Se você mesmo falou que ia fazer e não fez, como que alguém vai te respeitar? Por exemplo, quando você diz que vai fazer, fulano, deixa comigo que eu vou fazer X coisa e você não faz. Que respeito que você tá tendo para com você primeiro de cumprir aquilo que você disse que ia fazer pro outro? Qual é o seu valor de falar, eu vou fazer? De integridade, de honestidade, não, eu vou fazer. Eu falei que eu vou fazer. Né? Você diz que vai e não aparece. Né? E que respeito que as pessoas vão ter para com você quando você fala que você vai e você não aparece? Você diz que tá chegando quando na verdade você tá saindo de casa agora. Qual é o seu valor de compromisso? Isso é respeito?
Então, que respeito que você quer que as outras pessoas tenham para com você? Se você fala uma coisa quando na verdade é outra. Você diz que vai entregar tal coisa e não entrega. Né? Seja como profissional, seja como amigo, seja como pai, seja como mãe, não interessa. Que respeito das pessoas vão ter por você se você fala uma coisa e você mesmo não cumpre aquilo que você disse. Você diz que vai responder um e-mail, uma mensagem, e você não responde. Você esquece. Percebe? Que respeito você espera ter? Aí depois você vira e fala assim, nossa, fulano nem me respondeu. Nossa, fulano nem me retornou. Se você faz essas coisas, é complicado as outras pessoas. Falam assim, o outro responde quando quer, também vou responder quando eu quero. Porque já que eu não sou prioridade pra ele, né? Ele também não é prioridade pra mim. Não é algo, não é uma vingança, é algo natural que vai acontecendo. Se eu peço algo e você me responde, toda vez que eu peço pra fulano, ele é firme, ele é ponta firme, eu vou fazer isso pra ele, eu vou fazer, rápido, porque quando eu preciso ele faz muito rápido. É uma troca natural, percebe? E ao contrário também, é real. Então você tá percebendo que todos nós fazemos isso em algum momento? É só para se perceber, não é para começar a se julgar, se condenar, se chicotear. Nossa, eu faço isso. Nossa, eu tenho que pedir desculpa. Não, muda. Começa a fazer diferente. Começa a perceber que você faz isso. Porque percebendo que você faz isso já é um grande passo, porque a maioria nem percebe. A questão aqui é perceber. Caramba, eu faço isso mesmo que a Jéssica falou. Caramba, eu não cumpro horário mesmo. Caramba, eu não respondo mesmo. Caramba, eu falo que vou fazer tal coisa. Perceba, olhe para aquilo e quando você não for respeitado, preciso rever e mudar algumas coisas. É só isso. É só isso. E em vez de, eu não sei porque as pessoas não me respeitam. Agora eu tô te falando o porquê que ninguém te respeita. Porque você não se respeita. Você não é íntegro, você não tem os seus valores firmes e você não cumpre com eles. Você não tá com isso enraizado, forte dentro de você. Você não tá com isso estruturado, ok? E aí você pode estar se perguntando assim, e o que muda, Jéssica, quando eu estou respeitando quem eu sou? Né? Respeitando e tendo respeito por mim. Você passa a aceitar as responsabilidades da sua própria vida. Ok, eu tenho respeito por mim, eu entendo que tudo que acontece na minha vida é responsabilidade minha. Tudo que eu atraio para minha vida é responsabilidade minha. As situações que eu me coloco são de responsabilidade minha. E aí você vai começar a ir para um autoconhecimento profundo para entender por que isso está acontecendo. Ok? Mas isso de aceitar a responsabilidade já é, excelente. Segunda coisa é que você se sente valorizado por outras pessoas e as outras pessoas vão começar a te ver da mesma forma. Porque você se sente valorizado, as outras pessoas vão ver que você mesmo se reconhece e vai ser automática uma reprodução daquilo que você tem no interno. Entende? Então é automático, não queira, ninguém me respeita lá de fora. Você se respeita, olha pra dentro primeiro, porque aí tudo vai ser um reflexo do lado de fora. Eu vou parar a lista de benefícios por aqui, por enquanto, para introduzir uma segunda variável, tá bom? Como as pessoas respeitam você? Que esse é um tema que muita gente fala, muita gente procura, muita gente reclama sobre essa questão e eu quero trazer aqui para vocês agora. Lembra que eu falei para vocês do campo energético em outros vídeos? Tá. Tudo muda a partir do momento que você toma a decisão de se autorrespeitar. É uma decisão. Uma decisão, ok? Todas as ações, as palavras vão começar a traduzir o quanto você se respeita, o que você pensa, o que você sente, como você fala, principalmente, e quais as ações que você tem. Elas vão falar muito sobre o que tem no seu interno, se você realmente se respeita ou não. As pessoas vão perceber. Se uma coisa que as pessoas têm é detector de mentiras, tá dentro das pessoas, elas conseguem sentir quando aquela pessoa tá falando da boca para fora, quando aquela pessoa não está sendo íntegra, quando aquela pessoa não está tendo os valores dela. E isso vai reverberar. As pessoas sentem.
Principalmente pessoas novas que você está conhecendo. Porque ela não tem uma ideia formada sobre você ainda e aquilo vai ser impresso no campo. Lembra que eu falei que quando você chega diante de uma pessoa, você sabe exatamente se dá oi abraçando, se dá um aperto de mão, se dá um beijinho, você sabe exatamente como se comportar, porque a pessoa tem um campo ali que ela imprime numa primeira impressão, tá? E eu não tô falando de pensar e julgar, porque a nossa mente vai fazer o quê? Olhar pra pessoa e falar assim, ah, é bonita, é feia, é isso e aquilo, ah, eu acho que é assim, eu acho que é assim. Quantas vezes você se enganou? Acha que uma pessoa era insuportável, quando você foi trocar ideia, conversar mais sobre a pessoa, era totalmente diferente. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de impressão de campo, de respeito. Você pode até falar, nossa, aquela pessoa me parece insuportável. Mas, nossa, ela tem uma posição, ela tem uma postura, ela tem um comportamento X. Ela imprime, você gostando ou não, no seu julgamento é separado. É outra coisa, ok? Isso pode levar a diversos benefícios, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional, nos relacionamentos. É um campo energético que você adquire de confiança para si mesmo, de respeito, de integridade, vai ser sentido pelas pessoas ao redor. Em todos os lugares, as pessoas vão começar a sentir, saber exatamente quem você é e como deve se relacionar com você. O que pode falar? Você já percebeu que às vezes uma pessoa no seu emprego, na sua casa, com uma pessoa ela age de um jeito e com a outra ela age de outro? Mas não é a mesma pessoa? Por que ela age com uma, ela age de um jeito, ela grita, ela xinga, ela esperneia, e com a outra parece que vira um cordeiro? Porque aquela pessoa não permite, ela se respeita. Opa, comigo não. Entende? Então, é de dentro pra fora. Não adianta gritar, não adianta espernear, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de algo dentro. Você se respeita pra imprimir esse campo energético, porque se você tentar à força, não vai funcionar. Muito pelo contrário, vai gerar mais brigas, mais confusões, mais má interpretações em geral. Então, as pessoas deixam de te ver como um coitado, como uma pessoa que não sabe o que quer, que não tem presença. Você pode pendurar uma melancia no pescoço, que dentro do ambiente tanto faz como tanto fez, quando você não se respeita. Tem gente que vai esparafatosa, vai pra causar. As pessoas olham e falam, nossa, né? Com julgamento, sem o julgamento, não interessa. Não importa o tamanho da melancia que você pendure. Se você não tiver respeito, não tem presença. Não tem presença. E várias outras coisas desse sentido. Comecem a perceber. Infelizmente, as pessoas vão fazer conosco somente o que nós permitimos. Se você não entender isso, você não entendeu nada do respeito, tá? E é de dentro pra fora. Não é, eu não vou deixar você falar assim comigo. Mas você se autopune, você se autocondena. Então o outro vai fazer aquilo que você já faz com você. Percebe? E a partir do momento que temos uma barreira, né, de confiança construída de dentro para fora, as coisas vão começar a fluir mais naturalmente, né? Ninguém vai pisar em cima de você igual um capacho, né? E aí o que acontece é que já não tem mais a perspectiva de que estamos sendo usados a todo momento, porque nós não permitimos sermos abusados nesse caso, ok? Porque usamos, a espiritualidade nos usa o tempo todo, as pessoas e nós usamos, é uma troca, aqui é de troca, usar de troca. O que eu tô falando é que você não vai ser pisado como um capacho, abusado, ninguém vai abusar de você porque você não permite. E agora, voltando à nossa lista de benefícios do respeito próprio, depois desse parênteses que eu dei, a lista de benefícios quando você tem o respeito próprio é você se valoriza tanto, mas tanto que você consegue fazer decisões extremamente saudáveis para sua vida, porque já que a responsabilidade é sua, já que eu me respeito, eu vou conseguir decidir melhor. Você vai se sentir tão empoderado de seguir, porque você tem valores e você tem objetivos e você sabe quais são.
E você sabe como seguir, como tomar decisões a partir desses valores, desses objetivos. E aí você vai se sentir muito mais confiante, porque você não vai mais ver, se eu fui por aqui pode dar errado. Não existe errado, você sabe dos seus valores. Só existe um caminho para você, porque você tem os valores pautados. Não existe o outro mais. Você pode até enxergar várias opções, mas você sabe exatamente qual que você se alinha melhor, né? E você passa a entender as pessoas que são diferentes. Porque você se respeita tanto que você respeita o outro. É tão natural. Você fala, nossa, fulano ainda não tem essa perspectiva. Fulano ainda não percebeu isso. Fulano ainda não sacou aquilo. Acho que ele nunca ouviu falar sobre isso. E aí você começa a entender que o outro às vezes não faz por mal, mas ele ainda tem uma perspectiva reduzida, ou ele não tem um respeito por si. E aí tudo fica muito pequenininho pra você. Muito pequenininho. Muito simples de resolver. É uma poeira para resolver. É muito simples, você lida com qualquer tipo de pessoa. E aí isso nos traz um último ponto da nossa discussão de hoje, da nossa reflexão de hoje. Respeitar as outras pessoas que possuem pontos de vista diferentes, percepções diferentes, opiniões diferentes, crenças diferentes, às vezes totalmente diferentes das nossas, né? Só um lembrete aqui, gente. Respeitar não significa aceitar ou concordar com as opiniões diferentes da nossa. Respeitar é ter a percepção de reconhecer que todos temos experiências de vida diferentes, conhecimentos diferentes, crenças diferentes. Saber, ouvir e até entender os pontos de vista que são diferentes do meu. Eu não preciso aceitar, porque quando a gente fala assim, aceitar, dá a impressão que a gente, ok, né? E aí eu aceito pra minha vida. Não, é tipo assim, ok, o ponto de vista, por que o outro tem aquele ponto de vista? O que será que levou o outro até aquele ponto de vista? O que será que ele passou na vida dele para ter esse ponto de vista? E eu consigo abrir o meu campo de visão e falar, nossa, faz sentido dentro da vida dele. Pode não fazer dentro da minha, mas eu entendo por que faz sentido na vida dele, né? As crenças, nossa, ele teve XY experiências, por isso que ele tem determinada crença. Nossa, que ótimo, se isso está sendo bom para a vida dele, maravilhoso. Talvez não sejam as mesmas realidades que a minha. Então, não necessariamente respeitar é aceitar como uma questão, eu aceito tudo, né? Aí eu boto tudo para dentro, bato tudo no liquidificador e aí depois eu nem sei quais são os meus valores e as minhas verdades. Eu não tô falando para defender a nossa como uma verdade absoluta, não é isso. Mas conseguir separar, olha, eu respeito esse ponto de vista do outro, mas não é o meu. Eu aceito no outro, mas não pra minha vida, porque não cabe, não serve, não encaixa nos meus valores, percebe? Eu entendo, eu percebo, mas não se encaixa pra mim, ok, maravilha. E aí as relações vão ficando muito melhores, muito melhores. Sabe aquela sensação de quando alguém ouve o que você tá falando e mesmo não concordando com o seu ponto de vista, ainda assim ela respeita e tenta aprender algo que se encaixe na vida dela, né? Porque, ou o que as pessoas estão querendo fazer? As pessoas falam assim, eu tenho esse ponto de vista. Não, eu não concordo, porque não sei o que, não sei o que lá. Isso é infantilidade, porque você tá achando, você tá acreditando que você vai mudar o outro. Ou você pode falar assim, fulano, eu entendi e tal. Não, eu entendi uma coisa. E você interagir com aquela pessoa para tentar ver o que é aquilo, daquela experiência inteira, alguma coisa serve para você. Alguma coisa vai ligar um ponto na sua vida, alguma coisa vai servir para alguma orientação de uma outra pessoa, vai linkar com uma coisa que vai chegar em outra. E quando você se fecha para não ouvir ou defender só o seu ponto de vista, não há troca. Percebe? Não, me explica uma coisa, isso, né? Nossa, você mudou minha perspectiva hoje. Eu tô entendendo isso daqui. Um bagulho, uma ideia, um ponto de vista que eu tinha, nossa, eu entendi, encaixei um pouquinho mais, ampliou. Ou, nossa, isso daqui eu vou mudar completamente, porque realmente não faz sentido do jeito que eu pensava. Isso é troca, né? É exatamente a sensação que eu tô explicando pra vocês nesse exemplo, é exatamente a sensação de darmos às pessoas... que damos às pessoas quando ouvimos e respeitamos a ideologia do outro. A gente cresce.
E é como eu falei anteriormente, a melhor maneira de nós demonstrarmos respeito para as outras pessoas é escutando. Não é simplesmente, a pessoa tá falando, fala aí. Não concordo com nada que você tá falando. Não, é realmente se interessar, é realmente ouvir, é realmente escutar o que ela tem a dizer. Mas, aí vem a pergunta que muita gente me faz. Como é que eu sei que eu estou escutando de verdade ou não? E aí eu trago a seguinte questão para vocês. A partir do momento que você está pensando na sua resposta daquela ideia, você não tá mais escutando. A pessoa tá falando, aí você já tá aqui, mas isso, mas não sei o que lá, não sei o que lá. Você já não tá mais escutando. Você precisa realmente escutar o que aquela pessoa tem a dizer, o que aquela pessoa está dizendo, não simplesmente ouvindo, né? Ouvindo os argumentos dela e aí você já começa a criar na sua cabeça contra-argumentos, né? Automaticamente com o intuito de convencer o outro que aquele ponto de vista dele tá errado. Ah, ele tá falando, mas você não ouve nada, você só pega aquilo que te interessa pra contra-argumentar, né? Isso daí é função de advogado, gente. Aqui nós estamos para absorver e ouvir o todo. Você, na convivência com as pessoas, você precisa ouvir do começo ao fim. Você precisa entender tanto as partes que você não concorda como as que você concorda. E apontar pro outro, olha, fulano, eu não concordo com X que você falou, mas Y que você falou faz muito sentido. Isso é interação. Percebe como é diferente? Como você cria um laço melhor com as pessoas? Não tentar convencer o outro do seu ponto de vista. Nós precisamos começar a permitir que as outras pessoas se expressem, mesmo quando nós não concordamos. Você fala, Jéssica, mas isso daí um monte de gente já fala, né? Gente, se vocês começarem a ver o tanto de briga religiosa que tem, guerras que se iniciam porque as pessoas não respeitam a religião do outro, a crença do outro, a opinião do outro, isso é um tema extremamente atual. É muito sério. Parece que eu tô falando uma bobagem, uma coisa do dia a dia, mas pode tomar proporções gigantescas. Se a gente não começar a entender isso dentro da nossa casa, dentro do nosso emprego, com todas as pessoas que nós convivemos, isso vai tomando uma proporção gigantesca. E depois a gente não sabe por que tá do jeito que tá. Entendeu? Se nós não fizermos isso, não podemos esperar que as outras pessoas escutem o que nós temos para dizer. Se a gente não tem essa troca com o outro, como é que o outro vai nos escutar quando nós tivermos algo para falar? Não vai. Só que a gente sempre quer do outro. E o que a gente está dando? O que a gente está oferecendo? A gente realmente está escutando? Né? A gente realmente está parando para ouvir o que ele tem a dizer? E além disso, além do mais, quando realmente escutamos e analisamos o que as pessoas falam de uma forma construtiva, inevitavelmente a gente acaba aprendendo alguma coisa nova. Foi o que eu falei pra vocês, a gente acaba aprendendo sempre alguma coisa. Cara, ela tem um ponto de vista que eu nunca tinha imaginado. Eu não sei se vocês já, com certeza, quem tem Facebook já entrou no Facebook e aí tinha um determinado assunto, tópico, estudo, qualquer coisa. Vocês já leram os comentários? Mas não com o intuito de causar intriga, fofoca, gostar de ver o circo pegar fogo, nada disso. Vocês já começaram a olhar friamente a situação de todos os comentários? E aí você vai ver comentários de várias perspectivas completamente diferentes uma da outra? Você fala, cara, eu nunca tinha pensado igual esse cara aqui. Nossa, isso daqui é verdade. Nossa, mas eu acho, em cima disso que ele falou, eu acho isso. Eu não tô falando pra você ir discutir e perder sua energia no Facebook e em outras redes, discutindo e comentando em cima do que a pessoa tá falando. Isso é uma reflexão interna que você deve fazer pra você. E fazer, se você vai colocar pra fora, fazer reflexões construtivas em cima daquilo que tá sendo dito. Olha, esse ponto de vista que você falou pode até fazer sentido, mas você já parou pra pensar em X, Y e Z? Pode ser interessante para outra pessoa, ela vai receber muito melhor essa opinião que você tá tendo. E aí todo mundo aprende. Quem tá lendo, quem fez o comentário, quem respondeu, todo mundo, percebe? Então, mesmo quando não entendemos ou não concordamos com o que aquela pessoa tá dizendo, nós podemos aprender algo.
Sempre nós podemos aprender algo. Uma palavra, uma frase, uma nova ideia pode mudar totalmente a percepção de um determinado assunto. Que é isso que eu tento trazer aqui no canal para vocês o tempo todo. Visões diferentes, ideias, exemplos, contextos diferentes, para vocês se percebendo dentro de vários assuntos. Às vezes, você já possui até um certo conhecimento sobre determinada coisa, sobre determinado fato, situação. Pode até entregar mais um pedaço de informação, né? Alguém, quando você menos espera, pode te entregar um pedaço a mais de informação. Alguma coisa que vai vir acrescentar num conhecimento que você já tinha, que pode te ajudar, né? Às vezes você já é tão especialista naquilo que você fecha. Ah, eu não tenho mais nada para aprender sobre isso, já sou craque nisso. E às vezes você ouve o mesmo assunto de uma pessoa diferente, vira a chave. Nossa, o jeito que ela explicou, o jeito que ele explicou, eu entendi. Agora eu entendi. Então, é bom você olhar a coisa, mesmo assunto, às vezes, de várias perspectivas diferentes. Eu já falei num outro vídeo meu, a gente vive pedindo respostas, soluções para o universo, mas nós nunca estamos dispostos a escutar quando as coisas aparecem. A gente não olha os sinais, a gente pede a resposta e não está atento. Porque nem sempre essas respostas vão vir de um ciclo de pessoas que você está acostumado. E aí que o universo, Deus, consciência brinca conosco. Geralmente vem de pessoas que você menos espera, né? Elas aparecem de onde você menos espera. Às vezes as respostas vão vir de lugares que você sequer imaginou. Pensa assim, se nós não ouvirmos o que as outras pessoas têm a dizer, como nós vamos entender a nossa mensagem, a nossa resposta que nós pedimos para o universo? Será que dá para a gente parar um minuto para imaginar como seria o mundo se todo mundo se respeitasse? Eu não acho que nós teremos conflitos, violências ou guerras. Eu quero deixar vocês agora com uma frase, uma reflexão, que sermos unidos, sermos todos um, seria maravilhoso. Seria maravilhoso se isso acontecesse. Mas saber respeitar o direito de ser diferente seria ainda mais extraordinário. Então vamos levar o respeito a sério para conosco e para com o próximo. Ok? Essa é a minha mensagem de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like aqui embaixo para o YouTube saber e divulgar esse vídeo para mais pessoas. Para mim saber que esse conteúdo é relevante para você, ajuda muito o nosso trabalho. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando dos vídeos, o que você achou desse vídeo, se você se percebeu, se você se respeita, se você ainda não se respeita, mas você tá trabalhando nisso. Se você é novo no canal, se inscreve aqui no canal aqui embaixo, ativa o sininho para as notificações e é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.